Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Jonathan Ribeiro e nesse tutorial de hoje eu vou estar ensinando para vocês tudo sobre projetos de moldes termoplásticos, no caso molde de sopro, né? Se você chegou aqui até esse vídeo, provavelmente você tem interesse em saber como ser um bom projetista, como fazer um bom projeto, ser um projetista seguro de si, né? Completo no caso, porque eu vou estar ensinando para vocês desde produto até desenvolvimento do projeto em si, e por fim também eu vou estar ensinando questão de usinagem, tá? Para quem quiser estar aprendendo, numa próxima videoaula dando sequência a esse tutorial de hoje. Mas enfim, Jonathan, o que eu preciso saber para fazer um bom projeto? A princípio você tem que saber do seu cliente qual é a máquina dele, porque existem muitas máquinas sopradoras no mercado, né? Qual o produto que ele vai querer está produzindo, no caso ele já vai te enviar ou você vai sentar com ele e modelar. No caso eu escolhi esse produto aqui da Natura, como vocês podem ver, porque eu vou dar sequência ao tutorial passado, né, que eu ensinei a modelar esse produto. Então, para eu não estar tendo que estar modelando outro produto e tal, eu acabei escolhendo esse aqui, porque aí vocês, quem quiser estar modelando esse produto, vai no vídeo anterior. Eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo e você modela bonitinho aí e depois volta aqui e a gente dá continuidade, beleza? Bom, seu cliente ele vai chegar, ele vai definir o produto, definindo o produto, ele dando ok, é esse o produto que eu quero, que eu vou estar fazendo o molde. Você precisa saber qual a máquina dele. Por que qual a máquina, Jonathan? Porque cada máquina tem um fechamento diferente. O que seria o fechamento? Seria a espessura de cada bloco do molde, né? Ou seja, o molde ele é dividido em duas partes. Lado pino e lado bucha. O que seria isso? Eu peguei uma foto aleatória aqui no Google. Essa máquina aqui seria uma HBD 111 da Becum, tá? E o molde ele é dividido em duas partes, dá para ver mais ou menos aqui. Aqui seria o lado bucha e aqui seria o lado pino. Essa máquina ela trabalha em pêndulo, ou seja, eu vou fazer um movimento aqui com o mouse. Ela sobe esse lado, fecha, depois ela desce, vem esse outro lado, sobe, fecha, sopra o produto e vem e assim por diante. Por que eu estou falando isso, que ela trabalha em pêndulo? Porque existem dois tipos de máquina, tá? Existe a linear, que ela trabalha reta, ela vem assim, num movimento só, retilíneo, e essa que trabalha em pêndulo, fazendo esse movimento da setinha do mouse. Mas por que isso é importante, Jonathan? Tá vendo que a mesa da máquina, ela tem esse eixo aqui da coluna da máquina? Quando ela sobe, ela corre o risco de bater no molde se o molde for maior do que a mesa da máquina. Por isso é importante a gente saber a mesa da máquina do cara, o entrecentro do cabeçote. O que seria o entrecentro do cabeçote? Seria a distância entre um cabeçote e outro. Existem vários e vários entrecentros, 80 milímetros, 90, 100, 110, 120, 125. E você precisa saber disso, é uma informação super importante. Por quê? Senão você vai fazer um molde, com entrecentro, um molde de duas cavidades, com entrecentro de 110 e chegar lá na máquina do cara, o cabeçote dele é 120. Vai soprar esse molde? Vai soprar esse produto? Não vai. O cara vai ter que fazer outro cabeçote, vai gastar mal grana, vai ser dor de cabeça para você, vai ser dor de cabeça para o cara. Você pode estar perdendo o cliente. E é isso. E uma outra informação muito importante também referente à máquina são as furações de fixação, né? Cada máquina ela tem, além de uma abertura específica e um fechamento, ela tem as furações, né? Essas furações elas são importantes porque, além de servir para fixar um molde na máquina, ela serve para você poder definir e desviar da refrigeração, né? Tem
Essa máquina, como vocês podem ver, ela tem duas mesas. Ela tem a mesa direita e a mesa esquerda. Só que muitas vezes o cara ele quer um molde só, ele não quer dois moldes. Ele vai trabalhar só com a mesa direita ou só com a mesa esquerda. Geralmente, se o cara ele compra um molde só, ele vai usar só a mesa direita, tá? E isso é importante porque, tá vendo essas mangueiras azuis? Essas são as mangueiras de refrigeração. E uma dúvida muito comum de muitos projetistas que estão iniciando é para que lado eu vou fazer a refrigeração, né? Ou seja, aqui é simples. Se a máquina do cara tiver uma mesa só, ou você faz a refrigeração sempre para a direita, sempre para a direita, é padrão, ou por baixo do molde. No caso, a saída por baixo é bem mais fácil de a gente estar projetando, né? Só que aí você pergunta para o dono da máquina se ele tem as mangueiras vindo da parte de baixo da máquina. Se ele não tiver, sempre para a direita. E no caso aqui, como são duas mesas trabalhando, o molde direito, a saída da água para o lado direito, e o molde esquerdo, a mesa esquerda, a saída da água para o lado esquerdo. Isso é muito importante também. Nossa, Jonathan, que tutorial chato, por que você não vai logo para o SolidWorks? Porque eu preciso explicar o conceito de tudo, senão você não vai entender, né? Eu vou simplesmente fazer, usar os comandos, mas tá aí por que eu estou fazendo isso, né? Enfim, a última informação, não menos importante que tudo isso, é o tipo de material que o cara vai soprar o frasco. Esse frasco em específico, ele é soprado em PET, tá? Ou seja, seria outra máquina, seria outro tipo de molde que eu vou estar fazendo mais na frente. Nesse caso, eu fiz ele para ser soprado em polietileno, tanto que eu fiz alívio de estabilidade aqui no fundo e tal. Beleza. Se você já tem informação da máquina do cliente, o entre-centro do cabeçote, o tipo de material, por que o tipo de material? Além de influenciar o molde, você tem que jogar contração sempre. Sempre jogar contração. No caso aqui eu modelei o produto, ele está sem contração. Eu vou abrir ele em uma nova guia. Vou selecionar meu produto, botão direito do mouse, inserir em nova peça. Por quê? Tudo que eu fizer aqui a partir de agora eu não vou alterar o meu produto original, tá? Então eu vou inserir em nova peça. Eu vou colocar o mesmo nome, tá? Só que eu vou acrescentar com contração, que é para poder diferenciar dos demais, né? Ó, produto Natura Serve com contração. Beleza. Esse produto aqui, vamos fazer um projeto, ele sendo para polietileno, PEAD. O polietileno ele tem uma contração de 2%. Então a gente vem em ferramentas, seleciono o produto, inserir molde escala. É aqui na escala que a gente vai definir a contração, tá? A gente sempre escolhe a origem porque ele vai definir a contração da base do produto para cima. Se a gente deixar em centroide, ele vai pegar do meio do produto e vai expandir ele. E isso é ruim pra gente porque ele vai perder o ponto zero, tá? Então sempre origem. Aqui a gente escolhe se a gente quer determinada contração de formas diferentes, tipo, tem algumas empresas que usam 2% em X, 0,5% em Y e 2% em Z. No caso aqui a gente não vai ter muita diferença, a gente vai usar 1,02. 2% é a contração geral, a contração padrão do polietileno, tá? Mas por que, Jonathan, a gente usa a contração? Eu vou deixar de frente aqui para que vocês possam perceber. Esse frasco ele é para ter até a base do gargalo 200 ml, tá? Se a gente esquecer de jogar contração, já era.
A gente matou o produto. Por quê? Quando ele sair do molde, acontece uma parada que ele diminui. Acontece isso, ó. Ele contrai. Ou seja, a gente joga a contração de 2%, ele cresce, ele vai ficar maior, certo? Ele vai ficar com uns 210 ml, 205. Quando ele contrair, ele vai ficar com a volumetria exata. É o que a gente precisa, tá? Sempre jogar a escala. 2% se for polietileno, 1% se for PET, aí tem PP, polipropileno e por aí em diante, certo? Jogado a contração, a gente salva, não mexe mais nisso e vamos para o projeto. A gente sabe que a máquina do cara é um HBD 111. Quando tem essa informação, a gente já sabe o fechamento mínimo, máximo que a gente pode colocar, tá? No caso, geralmente é padrão, para a maioria das máquinas muda de uma para outra, né? Geralmente é 65 de bloco e 20 de placa. 180 é o fechamento total. Mas vamos entender melhor isso aqui. O molde ele é dividido em gargalo, corpo e fundo, tá? Então a gente vai abrir uma nova peça. Vamos jogar um entre-centro aqui de 120, vai. Que a gente vai estar criando o gargalo. O ponto zero do gargalo seria o meu eixo vermelho aqui. É sempre embaixo, tá? No desenvolvimento. Por que, Jonathan? Porque você já está pensando lá na frente, na usinagem. No cara que vai fazer a usinagem para você. O ponto zero já vai estar no local correto. Aqui a gente vai colocar uma medida qualquer, tá? Vai, 350. Por quê? Depois, quando a gente for trabalhar com a montagem, a gente vai redefinindo essas medidas. Aqui eu vou jogar 28. E aqui a gente vai extrudar com 65, já definindo a espessura do bloco. Inverte a direção, 65 milímetros, dou um OK. E vamos salvar como gargalo. Vamos já fazer um entre-centro aqui, esboço. A gente vai fazer o alojamento do anel de corte ou chapinha de calibração, tá? Chapa de calibração. Existem padrões no mercado. Por que existem padrões? Porque na hora da fabricação, os torneiros que geralmente vão fazer essas chapinhas de calibração, eles já têm umas placas com as furações exatas dessas chapinhas, e para eles fica mais fácil, não é você só chegar aqui e jogar qualquer medida. Então a gente vai usar um padrão aí de 72. Certo? Vamos jogar aqui 120 de entre-centro, é a distância do centro de um para o outro. E daqui por centro 60, né? Dou um OK. E vamos cortar com 8 de profundidade. Provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas se você chegou aqui é porque você quer aprender, né? Então você vai assistir tudo. Ou não. Enfim, se você quiser realmente aprender, vai assistir tudo, né? 8 é a medida padrão também, tá? Padrão. Não sai disso. Não existe chapinha de calibração de 10, de 15, de 20. Existe outro tipo de molde que com gargaleira, que é outra parada, é um assunto para outro vídeo.
Mas se for um molde padrão, projeto padrão para polietileno, chapinha de calibração, sempre tem 8, sempre 8, sempre 8. Aqui na parte de baixo a gente vai fazer o encaixe no bloco. Então, esboço, opa, errado, descartar. A gente vai clicar aqui, ó, novo esboço, vamos deixar de frente, Ctrl 8, deixa de frente, tá? Aqui, usar o comando de retângulo, aqui, vou selecionar essa linha e essa. Essa linha, seguro Ctrl, essa linha, elas são iguais. Por que iguais? Porque eu coloco a cota só em uma delas, né? E a outra já altera automaticamente. 20 milímetros. Isso aqui também é padrão. Não sai disso, tá, pessoal? Ah, Jonathan, mas por que é padrão? Porque é padrão. E isso aqui vem muito antes. Eu trabalho há 8 anos com isso. O molde existe há quantos 1000 anos? 1000 não, né? Também já é demais. Mas já tem algumas décadas aí, tem um pessoal mais antigo. Quem inventou isso aqui eu não sei, mas é padrão. Qualquer ferramentaria que você for trabalhar é 20 milímetros de encaixe por 2 de profundidade. Então não fica, mas tal, eu vi uma vez, tinha 22, 23, tal, o cara errou. Isso aqui é padrão, 20 milímetros por 2. Correto? Eu aconselho você que realmente quer aprender, está assistindo esse vídeo, pegar um caderninho e ir anotando, né? Beleza. Feito isso, está definido o nosso gargalo em partes, né? Vamos salvar. O computador está um pouco lerdo, pensando aí, né? Vamos salvar. Vamos lá. Gargalo. Ok? Salvamos. Beleza, vamos aproveitar esse mesmo sketch e vamos salvar como, para não ter que abrir uma nova peça. E vamos colocar aqui bloco bucha. Bloco pino. Geralmente a gente só projeta o lado pino, tá? O lado bucha é espelho. Quando não é espelho a gente define na usinagem, no desenho 2D. Então, bloco pino. Salvar como. Ele já alterou para bloco pino. Aqui em cima a gente pode ver. A gente faz o que? Apaga isso. Deleta esse comando. Sim. Deleta esse esboço. Deleta isso aqui também. Tá, Jonathan, mas você fez isso? Não, a nossa peça está salva como gargalo. Aqui a gente salvou como. Estamos reaproveitando o sketch. Por quê? Por causa dessa medida 350 e essa de 65 que já está definida. A gente altera só a altura. Aqui vamos jogar uns 88 aí, vai. Isso tudo a gente vai alterar depois, tá bom? Na hora da montagem. Vamos dar um OK. Salvar. Agora a gente vem salvar como fundo. Salvar. E já vai alterar aqui de bloco pino para fundo. Alterando isso, a gente pode modificar ele. Editar esboço. Opa, descartar.
que eu criei um esboço novo, eu quero editar o esboço. Aí, Jonathan, como você faz isso? Eu só clico na face do produto, ele já aparece aquela guia ali, tá? Só um momentinho, pessoal, que meu PC tá de tiração com a minha cara. Tô precisando de um novo. Eu vou apagar essa cota de 88 e vou descer essa sketch, porque eu quero o ponto zero em cima agora. O ponto zero do são embaixo e o ponto zero do fundo é em cima. Ah, Jonathan, mas influencia o ponto zero? Sim, influencia no processo de fabricação, na hora do cara jogar na máquina, de ele usinar. Isso tudo influencia. Você tem que ser um bom projetista nisso. Esse vai ser o seu diferencial. 28. Padrão do fundo também, essa altura. Esse que vai ser o seu diferencial. Você vai ganhar tempo pro cara no processo lá na frente fazendo isso. Vamos lá, salvar. A gente vai clicar aqui em cima, novo esboço. Ctrl 8 para deixar de frente. Mais na frente eu vou estar falando, explicando para vocês, ou se vocês quiserem, no caso, para não ficar realmente uma videoaula muito longa, sobre tipos de materiais, né, tá? Qual material é para o fundo, gargalo, chapinha de calibração, bloco. Aqui estamos falando sobre estrutura, tá? Sobre montagem do projeto, do molde. Então vamos usar aqui 10 de distância e 10 aqui. Isso aqui é padrão também, tá? Para todos os projetos. Essa foi a forma que eu desenvolvi de projetar, tá? Já tentei de diversas formas, já trabalhei com diversos projetistas e eles trabalham numa peça só. Na mesma peça que eles modelam o produto, eles já projetam um molde. Eu acho esse um jeito muito ruim, muito fraco de trabalhar, sabe? Porque ele pega o mesmo ponto zero do produto e distribui para todas as peças e lá na frente dá uma dor de cabeça lascada. Tem questão de modificação e tudo, então eu particularmente não gosto. Mas se você desenvolver seu próprio modo de projetar, o que importa é o resultado final. Estou ensinando para vocês um modo simples e eficaz que dá sempre certo. Feito isso, a gente salva. Vamos abrir uma montagem agora, tá? Vamos lá, arquivo, criar montagem a partir de peça. Ele vai abrir uma montagem. E aqui ele vai abrir nossas peças, né? Então vamos lá. Procurar. Primeiro o gargalo. Vamos posicionar o gargalo. Selecionamos só o gargalo aqui, no caso. E ok. Ele já vai posicionar o gargalo, certo? Vamos vir aqui em montagem, inserir componentes, procurar, vamos selecionar o bloco lá do pino. Vamos clicar aqui em qualquer lugar e vamos agora posicionar isso aqui, tá? Como? Aqui na árvore. Plano frontal com plano frontal do bloco com plano frontal do gargalo.
Seleciono essa ferramenta aqui, posicionar, e ele automaticamente já vai para o lugar, tá vendo? Ele já posicionou plano frontal com frontal. Agora vamos dar um OK. Plano direito com plano direito. Vamos dar um OK. Só que agora eu quero essa superfície com essa daqui, ó. Botão direito do mouse, ele já seleciona, OK. Ah, Jonathan, ficou esse buraquinho aqui e tal, porque essa parte vai encaixar nessa, a gente vai fazer ainda, né? Agora vamos adicionar o fundo, inserir componentes. Fundo. Pronto. Que é simples. Eu quero a origem do meu fundo. Seguro o Ctrl com a origem do meu bloco. Posicionar. Já foi para o lugar, tá vendo? Vamos dar um OK. Beleza. Agora falta o que aqui? Nesse projeto nosso. Me digam lá o que é que falta. Parecendo aqueles desenhos chatos, né? Da Dory. Dory Aventureira. Ô, bagulho chato. Falta o produto, né, gente? Se você respondeu o produto, você acertou. Então vamos lá. Produto com contração. E aqui é a mesma pegada, né? O plano frontal do produto, que é o meio do produto, tem que estar posicionado com o plano frontal de todas as nossas peças aqui, ó. Que o fechamento vai ser bem no meio, certo? OK. Feito isso, nosso gargalo aqui a gente pode selecionar o diâmetro aqui, ó. Esse diâmetro eu quero ele concêntrico com o alojamento do anel de corte, certo? E aqui essa superfície padrão também, tá, gente? Ela tem sempre que ser posicionada nessa superfície aqui, ó. Feito isso, OK. Está definido o nosso posicionamento, que a gente tem tudo o que precisa para terminar as definições do nosso projeto. Vamos salvar a nossa montagem. Salvar como montagem molde. OK. Agora a gente pode estar editando, fazendo as edições necessárias, tá? O fechamento do nosso gargalo, a gente vai vir aqui em avaliar, medida, e vai pegar essa diferença aqui, ó, dessa altura, dessa base, que o nosso fechamento vai ser aqui, pra cá. Deu 8,63. A gente clica, Ctrl C para copiar essa medida, ESC para sair do comando, a gente dá 2 cliques no gargalo e vem nessa altura de 28 que a gente jogou uma altura qualquer, tá bom? A gente dá 2 cliques nela, novamente, 2 cliques, a gente vai vir aqui, ó, 28 menos, você pode jogar menos que ele aceita, Ctrl V, 8,63. Vamos dar um OK, ele já alterou automaticamente a medida, tá? Por que não mudou? A gente precisa atualizar aqui, ó, nesse sinalzinho vermelho e verde. Dá um atualizar, ele já vai alterar a medida, tá vendo? Ele já diminuiu e o nosso fechamento veio para onde a gente queria.
Ok. Agora a gente vai pegar da base do gargalo até o fundo do produto. Aqui, ok. 101.49, Ctrl C, ESC, para sair do comando. Vamos dar 2 cliques no bloco. Essa altura de 88, vamos colocar aqui, Ctrl V, 101.49 mais 3. Para somar, a gente só joga o número que a gente quer. Por que mais 3? Porque eu quero uma distância, eu não quero que ela pare exatamente aqui. Eu quero que ela fique da altura do produto mais 3 milímetros. Dou um OK, ele já vai alterar aqui de 88 para 104,5. Viu que ele alterou? Ele não parou aqui, ó. Vou deixar de frente para vocês entenderem. Avaliar, medida, ó, da base do fundo para cá eu tenho exatamente 3 milímetros, que é o que eu queria, certo? Feito isso, e a espessura do molde, Jonathan? Como que eu faço? Existe uma medida padrão? Existe. Do lado maior do produto até este vértice lateral, essa distância aqui padrão, para poder já separando a distância da coluna com refrigeração, tem que ter 45 milímetros, tá? 45 é o suficiente. Então a gente clica aqui, vamos ver. Eu tenho 75.45. 75, 45, 55, 65, 75. Menos 30 para dar os 45 que a gente quer. Menos 30 desse lado, menos 30 desse. Menos 60. Então a gente clica aqui. (350) menos menos 60. Atualiza. Isso aí. Então, ok, ficou com 290. A gente vem aqui embaixo, faz a mesma coisa. SolidWorks é bom que ele já faz todos os cálculos, né? Colocar mais, menos, ele já faz sem você precisar de uma calculadora. 290, a gente atualiza aqui também. E aqui é a mesma coisa. 290. Vamos dar OK. Feito isso, vamos ver se aqui tem aproximadamente os 45 que eu havia comentado, né? 45,5, certo? Os meios não tem problema, deixa aí. Feito isso, a gente salva, tá sempre salvando, né? Porque nunca se sabe, né? É que falta energia, alguma coisa, e você acaba perdendo tudo. Vamos lá, agora tá pré-montado o nosso molde, né? Definido todas as alturas, larguras e espessuras. A gente vai extrair as cavidades. Vamos clicar com o botão direito no gargalo. Vem aqui, ó, editar peça. Inserir molde cavidade. Vamos selecionar o produto. Dar OK. Ele extraiu a cavidade aqui, tá vendo? Agora a gente vai selecionar a nossa cavidade e vir aqui, ó, padrão linear. Por quê? A gente só precisa fazer um lado, o outro é igual, né? Só que a gente não pode espelhar, nesse caso, sem espelhar, jamais.
a gente vai selecionar a direção. Que direção que a gente quer? A gente seleciona esse vértice, a gente quer para cá, a setinha apontando para cá. Se no seu caso aparecer a setinha apontando para trás, você só vem aqui e altera a direção aqui, ó. Eu quero para cá. Lembra quando a gente fez o entre-centro daqui? 120, né? Então vamos colocar aqui, 120. Quantas? 2. Qual o recurso que eu quero utilizar? A cavidade. Aí, ó. Ele pegou o nosso último recurso que a gente usou de cavidade e jogou o mesmo recurso com a distância que a gente quer. Tem que ser 120 exata. Não pode ser 121, 119, senão você matou o projeto. 120. Não tem como você esquecer essa medida, porque você vai ter, lógico, anotado no papel e tudo. Olha aí o nosso molde tomando forma. A gente vai voltar. Vai selecionar o bloco, vai fazer a mesma coisa e o fundo a mesma coisa. Clicou, editar peça, inserir, molde, cavidade. Desculpa se eu falo muito, gente, é que eu gosto de algo bem explicado. Eu já aprendi muito para aprender e não tinha quem me ensinasse. E foi tenso. Vamos dar OK. Ele vai gerar cavidade no bloco. Parece ser difícil, não é. É trabalhoso. Mas depois que você pega o processo, você vai longe. Feita a cavidade, a mesma coisa. Padrão linear. Seleciona a direção. Ele já vai parar na posição certa, porque você já usou o comando antes. Dá OK. Deu OK. A gente já gerou a cavidade. Vamos voltar. E o nosso molde está tomando forma, certo? Vou fazer a mesma coisa com o fundo. Editar peça. Inserir. Molde. Cavidade. Viu que fica meio que repetitivo? É muito padrão isso. Seleciona o produto. Dá OK. Viu por que eu fiz esse? Eu acrescentei material aqui para eu poder extrair nesse exato momento agora. Feito isso, padrão linear, seleciono a direção, dou OK. Ele já pega o último comando que eu usei, ele entende que eu quero repetir esse comando nessa direção. Beleza. Vamos ocultar. Se eu apertar o botão backspace, esqueci o nome aqui, pessoal. Aquele que tem a setinha indo e voltando, ele oculta o nosso produto, tá vendo? Ah, se eu quero aparecer com ele de novo, Jonathan, tem essa setinha aqui também que tem a mesma função, ó. Eu clico aqui no bloquinho, ele aparece o produto de novo. Eu clico, ele esconde o produto. Feito isso, o nosso projeto já está bem encaminhado. Aqui nós temos um pré-projeto, vamos se dizer. O que seria um pré-projeto? As medidas necessárias para a compra do material, tá? Eu tenho largura, espessura e altura de todas as peças. Falta o que aqui só, Jonathan? A placa base, que tem 20 milímetros por 290 e a altura a mesma total do molde aqui, que seria essa daqui, ó, 151,86. Vamos fazer ela? Vamos fazer ela. Uma nova peça. OK. Perdão, pessoal, meu celular aqui. Não sei se vai estar saindo no áudio, mas vamos lá. Plano frontal, esboço, comando de retângulo. Vou selecionar aqui, ponto zero da placa é em cima, selecionar essa linha, Ctrl, ponto zero
quero que ela seja um ponto médio, seja igual para os dois lados, tá? Vou medir daqui de 290, por que 290? Porque é a nossa espessura do molde, né? Nossa largura do molde. 290, ok. Esqueci a altura, pessoal. Vamos salvar esse sketch aqui e vamos voltar lá para dar uma olhada. A altura vai ser essa daqui, ó. A altura vai ser da face superior do gargalo até o fundo. Vai ser 151,86. Eu posso clicar, dar um Ctrl C. Vamos voltar na sketch da placa. Clico nela. Editar esboço. Comando de cota. Eu venho aqui, ó. Ctrl V. 151,86. Dá um OK. Ressalto base extrudado por 20. É a espessura da placa. Inverto a direção. 20 milímetros. Lembrando que estamos trabalhando com milímetros. Feito isso, vamos salvar como PL de placa base. Você pode escrever também placa base. Só não vai escrever, não escrever placa mãe, tá? Porque não é um computador, é um molde isso aqui. Placa base. Definidos isso, deixo o meu computador pensar. Pensou. Vamos voltar na montagem. Montagem molde. Vamos inserir aquela placa aqui. Montagem, inserir componentes. Placa base. Ela já apareceu aqui. Agora vamos posicionar ela, né? Eu quero essa superfície, essa face. Cliquei na face, seguro Ctrl. Clico nessa daqui, eu quero essa com essa. Posicionar. Ele já uniu as duas superfícies, tá? Vou dar um OK. Se eu virar de lado eu vejo que ela já está posicionada, tá vendo? Agora eu quero essa superfície com essa. OK. Eu podia clicar nessa e clicar nessa face, certo? Errado. Porque qualquer modificação ela vai estar presa aqui. Eu não quero ela presa aqui. Eu quero o plano direito dela, que já é o meio, com o plano direito do meu projeto. Correto agora? Correto. Certo? Tá basicamente feito o nosso projeto. O que falta aqui agora é o nosso encaixe, que eu não fiz, vou fazer. Definir as colunas e refrigeração e área de corte. Ok, vou estar salvando. Ok. Acho que esse vídeo já está um pouquinho longo. Ainda falta muita coisa. Mas vamos lá, né? Eu vou começar por onde? Eu vou começar pelo fundo. Eu vou abrir o fundo, cliquei no fundo e vou trabalhar nessa peça. O fundo ele não pode ser assim, tá? Então vamos arrancar o material que a gente não precisa. Vamos clicar nessa superfície, novo esboço, Ctrl 8 para deixar de frente. Vamos selecionar esse vértice, que é do alívio de estabilidade, vamos converter em entidades, pegar isso e transformar em linhas. Comando de linha,
Vamos criar duas linhas aqui. Se eu apertar o Enter no teclado, ele repete o último comando que eu usei, tá? Que no caso foi linhas, porque você não precisa estar voltando aqui em cima, tá? Selecionei essa linha e essa curva e vou falar que eu quero elas tangentes. Agora eu vou selecionar a mesma linha e essa outra curva de baixo e quero tangente também. E vou fazer a mesma coisa, viu que a linha ficou preta? Ela ficou definida, ela não mexe mais. Tangente, seleciono as duas, tornar tangente. Agora eu vou usar o comando de aparar entidade. Entidade não é espírito maligno não, tá? As linhas. Vamos lá. Aparei. Vou vir aqui. Para essas daqui também. Vou vir aqui. Para essas daqui também. Eu precisaria fazer a mesma coisa do outro lado? Eu precisaria, mas eu já sei que existe um comando chamado padrão linear, né? Então eu vou selecionar as linhas e vou vir aqui, ó. Padrão de esboço linear. No eixo X, uma distância de 120, ok. Vou dar Enter. Ele repetiu o que eu fiz aqui. Tá azul por quê? Porque não tá definido igual essa outra, né? Agora eu vou fechar. Vou usar o comando de linha. Aquele ponto com esse. E agora eu vou fechar aqui, ó. Aqui. Vocês já vão entender por que disso. Aqui. Aqui. Feito isso, vamos lá. Vamos usar recurso corte extrudado. Inverter a direção. Passante. Ok. Feito isso, está definido o nosso fundo. O nosso fundo ele é exatamente isso aqui. Definido isso, vamos voltar para a montagem do molde. Voltando aqui para a montagem do molde, vamos editar o bloco, botão direito, editar peça. E vamos usar o fundo para extrair a cavidade do perfil do fundo aqui, né, no bloco agora. Inserir, molde, cavidade. Vamos selecionar o fundo. Viu que ele ficou azulzinho aqui, ó? Ele vai agora retirar esse material aqui, ó, fora. E vai encaixar exatamente aqui no fundo. Viu? Vamos voltar. Agora ele já encaixou ali. Vamos abrir o bloco para vocês poderem visualizar melhor. Geralmente eu trabalho com cores, tá? Eu defino cor para o bloco, cor para o fundo, porque fica mais fácil a visualização. Viu? Aquele perfil do fundo ele extraiu aqui. Por quê? Porque ele tem que encaixar aqui, né? Ficou essa superfíciezinha que a gente não quer aqui, então a gente vai clicar aqui, esboço, converter em entidade. Isso às vezes acontece mesmo. Clico aqui, converter entidades, recurso, corte extrudado. Nem sempre acontece isso, tá? Mas às vezes acontece essa falhazinha do próprio SolidWorks, do próprio software.
Tiramos esse pedacinho de material fora. E nosso molde, nosso projeto tomando forma aí, né? Bom, o vídeo já está um pouco longo, né? Faltam algumas coisas, mas eu acho que eu vou acabar dividindo em 2 módulos esse vídeo aí, tá? Geralmente eu faço um projetinho desse meia hora, no máximo. Só que como eu estou explicando para vocês, está um pouco longo, né? Para acabar essa primeira etapa do vídeo, do nosso tutorial aí de como fazer um projeto de sopro, eu vou definir aí as colunas, coluna padrão 16 mm, tá? E o nosso encaixe aqui na parte superior do bloco. Então vamos selecionar essa face e vamos vir aqui, assistente de perfuração. Poderia fazer uma sketch e tal, mas é certo. Não vou dizer que é errado, mas se já tem um comando próprio para furos, é bem melhor de usar, né? Então vamos vir aqui, furo, furos guia, diâmetro de 16, é padrão. Geralmente em molde de sopro só se usam 2 tipos de colunas, tá? 16 ou 20. Tem outras medidas? Tem, mas é as que mais usam, tá? Então vamos usar aqui de 16, porque é um molde pequeno, não precisa de uma coluna maior que essa. Então eu selecionei os 2 furos, tornar coincidente horizontal, tornar horizontal, selecionar esses 2, tornar vertical, selecionar esses 2, tornar vertical, tá? Então eu vou selecionar daqui para cá uma distância de 15, acho que 15 é muito, não sei. Tá bom, 15. Daqui pra cá, 15. Certo? Agora vamos pegar aqui do ponto 0 pra cá. Vou colocar 25 porque a gente vai precisar parafusar o fundo no bloco, né? E geralmente a medida mínima do parafuso é 22, então 22 já vai ficar colado aqui no próxima coluna, né? Então da base do ponto 0 para cá, vamos jogar aí uns 82. Ok. Volta aqui para conferir se está passante. Aqui, ó. Condição final passante, tá? Vou dar um ok. Está definidas as nossas colunas do molde. Aqui a gente vai fazer o encaixe, né? Antes que eu me esqueça. Novo esboço, Ctrl 8, deixa de frente. Retângulo aqui, clico nesse ponto, outro retângulo aqui. Vou falar que essa linha e essa linha aqui, elas são iguais. Eu poderia muito bem, pessoal, fazer um vídeo, tipo, né, e acelerar a velocidade dele, só que eu acredito que ninguém aprenderia, né? Você teria que ficar pausando o vídeo, ver qual comando eu usei, qual medida eu usei, isso é chato. 20 milímetros, lembra? Padrão, 20 milímetros, essa linha tá azul porque ela não tá coincidente com esse vértice aqui, ó. Então essa linha com esse vértice, eu quero ela
colinear. Aí ficou definida, certo? Recurso, ressalto extrudado, 2 milímetros, padrão. Mas por que você está fazendo esse encaixe, Jonathan? Porque senão o gargalo ele vai ficar, ele não vai ter um padrão, ele não tem onde ele encaixar e ficar fixo. O fundo ele não tem um encaixe porque o próprio perfil do fundo já encaixa aqui na cavidade, então não tem como ele andar nem para um lado nem para o outro. Só que o gargalo não, ele é reto, ele é liso, tá vendo? Ele poderia ficar um pouco deslocado do produto. E você fazendo isso, vamos salvar e voltar na montagem. Você salvando, você fazendo isso, no caso, o encaixe, o gargalo ele está posicionado no local certinho, né? Então não tem como ele dar uma desviada. E essas coisas são padrões, tá? Ó, como podemos ver, ele encaixou perfeitamente, ou seja, não tem como o gargalo fazer isso, né? Não dá pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Feito isso, falta só a gente definir meio que o anel de corte, mas fica para a próxima aula. E no tutorial de hoje foi isso, pessoal. A gente aprendeu extrair cavidade, a gente aprendeu definir os padrões, a gente aprendeu que precisamos do que aqui? Da máquina do cara, saber qual a máquina que o cara tem, que ele vai soprar esse produto. Precisamos saber o entre-centro do cabeçote do cara. No caso aqui a gente jogou 120, poderia ser 100, 90, 80, vai do cabeçote do cara. Aprendeu que precisamos saber o tipo de material para jogar a contração. Sempre, sempre, não importa qual produto, se é um frasco, se é um óculos, se é uma tampa, tem que ter a contração. Se você não jogar a contração, o produto está morto, o molde está morto, já era prejuízo para você, é prejuízo para o cliente, é prejuízo para todo mundo e você vai ser conhecido como um profissional de merda por errar uma coisa simples. Então sempre lembrar de jogar a contração. No caso do molde aqui é polietileno, jogamos uma contração, vamos abrir o produto aqui, de 2%. É o único comando que a gente usou nele, né? É um comando de contração. Lembra? Inserir produto, inserir molde, escala. Na escala a gente jogou aqui uma escala de 2%. É isso, então aprendemos sobre contração, aprendemos sobre posicionamento e montagem, aprendemos que é preciso entre-centro do cabeçote da máquina para definir a distância de uma cavidade para outra. Aprendemos que é necessário saber qual a máquina também, tá? Porque senão não temos o fechamento preciso, não vai dar o fechamento na máquina, o molde não vai fechar e tá morto o molde, aí vai ter que fazer um monte de gambiarra e só dor de cabeça. Muitas vezes o cara ele quer usar o mesmo molde em mais de uma máquina, às vezes ele tem 2 máquinas diferentes, 3, ele quer usar nas 3, entendeu? Geralmente a gente faz o fechamento da máquina maior e a gente coloca a furação das 3 máquinas aqui, mas isso fica mais pra frente, tá? Enfim, a videoaula de hoje é essa, espero que tenham gostado, deixa seu like se gostou, curte, compartilha aí o canal, a videoaula nas suas redes sociais, para os seus amigos que são mecânicos, são da área, são projetistas, querem aprender sobre esse segmento de projeto. E na próxima videoaula vamos estar aprendendo sobre furação, refrigeração e fixação de máquina, mas o pinch-off, que seria a área de corte. Beleza? Um forte abraço, tchau, tchau, até a próxima.